Olá, eu me chamo Raíssa e esse é mais um vídeo de uma série onde eu estou falando sobre São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, baseada nesse livro que eu escolhi aqui, de Hélène Mongean. Acho que agora eu aprendi a pronúncia, falei com meu amigo Google, porém não falo francês. Se alguém tiver aí dicas de pronúncia de todos esses nomes que venho pronunciando aqui, porque eu havia pronunciado, acho que no primeiro vídeo, Hélène Monguin, alguma coisa assim. E acredito que seja Eline, né? Eline Mongean. Enfim, não é, o nosso vídeo aqui não é sobre francês. Mas, né, esse é um casal francês, né? Que, que nasceu, né, em cidades francesas. No primeiro vídeo, eu falei... No primeiro vídeo não, né? No primeiro vídeo eu falei, fiz uma introdução, né, sobre a vida de São Luís e Santa Teresinha, né? Esse casal beatificado por Bento XVI em 19 de outubro de 2008. E aí, num segundo vídeo, eu falei sobre... a gente iniciou, né, o segundo capítulo que fala sobre a juventude ou o desejo de Deus, que fala sobre a juventude de Luís e de Zélia. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a juventude de Luís. E esse vídeo aqui agora é dedicado para que a gente fale sobre a juventude de Santa Zélia, né? Essa mulher que chamava, né, Maria Azélia. Ah, não vou falar a pronúncia em francês, não. Guérin, mais uma palavra. Vocês vão ver a cidade aqui agora. Que foi, né, chamada Zélia. Então aqui a gente tem sempre um nome que ela acaba, que ela é chamada, né? A gente pode, não é nem um apelido, né? É uma forma, né, de se chamar aqui. Maria Azélia, chamada Zélia, que nasce em, vamos lá, Saint-Denis-sur-Certon, não sei, enfim, só para vocês saberem o nome da cidade, que se você quiser estudar um pouquinho mais de história, vai lá no Google, dá um Google, vai falar melhor que eu a pronúncia correta francesa desses lugares maravilhosos onde nasceram esse casal. E ocorre na vida, né, de Zélia o mesmo que ocorreu com Luiz Martim, a família, né, Martim. Seu pai também foi militar e ele também, né, participou aí das guerras napoleônicas e que consequentemente, coincidentemente, enfim, também se decide aposentar em Alençon, né, a cidade, mesma cidade onde o pai de São Luís decide se aposentar, né? Aconteceu a mesma coisa com Luís. Para quem não viu o vídeo anterior, também vai lá ver, que ele também era militar e também se aposenta. Mas, diferente de Luís, né, Zélia vem de uma família de baixa renda, né? A família de Zélia precisava aí contar as moedas para se manter financeiramente. E Zélia, né, nunca teve uma boneca. Então a gente vê que o ambiente familiar de Zélia parece não ter sido dos mais felizes, né? Então relata-se aqui que o pai de Zélia, seu Isidoro, ele era um homem rude, né, grosseiro. E Luísa Joana, mãe de Santa Zélia, uma mulher pouco afetuosa, né? Então, Zélia, quando fala sobre a sua juventude, né, se refere a uma triste como um lençol mortuário, né? De que a educação severa, né, da sua mãe fez com que ela sentisse seu coração triste, né? E ela sofreu muito com isso. E também ela teve muitas doenças, né? Dos seus 7 aos 12 anos, ela foi uma criança, né, muito doente, depois entrou na adolescência sofrendo ali com fortes enxaquecas, né? Então teve aí esse sofrimento físico também aí durante a infância e a adolescência de Zélia, né? Mas porém o que isso não impediu com que ela recebesse uma excelente educação, né? Foi muito bem educada e inclusive recebeu aí a fé católica de uma família de tradição, né, católica. Ela teve um tio sacerdote, inclusive. E ela também foi agraciada com 2 irmãos que se chamavam Maria Luísa, né, depois chamada, consequentemente, né, chamada de Elisa aqui, e Isidoro. Elisa era sua irmã mais velha, e elas eram confidentes, né? A gente pode dizer que elas eram ali bestes, né? E também Isidoro, que era o seu irmão
mais novo, ele era 10 anos mais novo do que ela, né? Então aqui ela podia até considerar esse seu irmão como um filho. Então ela tinha aqui, embora não tivessem pais afetuosos, né? Esse carinho, ela teve 2 irmãos muito próximos, né? Uma irmã confidente e teve também aqui um irmão mais novo, ao qual ela tratava e cuidava como um filho, né? Então, né, mesmo vindo aí de uma família tradicionalmente católica, ela teve aí essas dificuldades aí na sua infância e adolescência, né, pela falta do afeto, do zelo, né, que enquanto pais, né, cristãos, vale a gente falar até um pouco sobre a importância da gente ter esse equilíbrio, né, de que a educação, né, a fé escrita, lida, enfim, a literatura, sim, é importantíssima, né, porém o afeto também é bom que ele permaneça, né? A Zélia vai fazer isso com seus filhos depois, né? Mas o quanto isso pode nos ferir, né? Ferir os filhos, enfim, fazer essa falta. Mas aí, né? Cada um que lide com as suas dificuldades, assim como Zélia lidou muito bem, né? Buscando claramente aquilo que é mais importante, né? Aqui a gente usa, a autora usa, né, aqui para falar sobre isso, de que Zélia se apegou ao quê? Né? Ao nosso Senhor Jesus, a fé do apóstolo Paulo, né? Quando sou fraco, então é que sou forte, né? Até porque Zélia podia ser vista também como uma jovem angustiada, né? Cheia de escrúpulos, hipersensível, né? E de pouca confiança em si mesmo, né? Uma jovem que confiava pouco em si, até porque isso é evidente, né, para quem a gente enquanto entende o quanto, né, a formação dos nossos pais influenciam naquilo que nós somos, né, o que faltou, né, o afeto, e o afeto traz esse reforço daquilo que nós somos, né, então o quanto é importante a gente dar o afeto para os nossos filhos, mas não um afeto vazio, né, de passar a mão na cabeça, não, né, mas de um amor verdadeiro que edifica e valoriza aquilo que cada um tem de melhor. Então isso faltou ali na criação, né, de Santa Zélia, mas ela tinha aquilo que era mais importante. Então, a fé que ela recebeu, né, ali, participação na fé, ela teve também esse seu encontro pessoal com o Nosso Senhor, que foi o que a manteve, né, ali, próxima realmente de Jesus, e que posteriormente fez com que ela se sentisse o quê? Chamada à vida vocacional religiosa, né? Que vocação todos nós temos, porém não, nem todos a vida religiosa, e foi o que ela se sentiu, né? Chamada a uma ordem, né? Das filhas da caridade, né? Irmãs apostólicas, né? Que se dedicam a uma vida profunda de oração e de cuidado aos mais pobres. Então ela se sentiu chamada a essa vida e foi lá, se dedicou a ingressar e não foi aceita. A superiora falou com todas as letras: não acredito na sua vocação. E Santa Zélia voltou atrás, né, dessa sua tentativa e foi estudar. E nessa sua dedicação aos estudos foi quando ela conheceu, né, o nobre artesanato, que é a renda de Alençon, né, uma renda nobre, né, que foi admirada por Napoleão, inclusive, que exige uma habilidade manual, né, de muita fineza, né, e uma coisa assim muito fina, incomparável, nobre mesmo, né? E ela decidiu se formar nisso. E ela se formou e teve excelentes resultados, né? Ela foi muito bem, né? E primeiramente aí depois ela decidiu ingressar o seu trabalho numa fábrica. E nessa fábrica ela teve ali um admirador, né? Um rapaz que quis cortejá-la, mas ela se sentiu incomodada e não continuou nessa fábrica, não quis continuar o trabalho. E aí, num dia, né, 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, ela ouve, né, em seu interior uma voz que diz, né, faça a renda de Alençon. E ela escuta essa voz e realmente resolve empreender. E ela chama aí sua irmã para ingressar nessa empreitada com ela, nesse empreendimento. E aqui
qualquer empreendedor talvez já teve esse pensamento, né? Meu Deus, por que que eu fiz isso? Como que eu entrei numa coisa dessa? E ela teve esse sentimento também com a sua irmã, mas deu super certo, né? Elas conseguiram. E aos 20 anos, né, Zélia já tinha se tornado ali uma fabricante da renda de Alençon. Então ela entrou aí nesse negócio um negócio super nobre, né, como eu disse, mas um negócio próspero, né? Depois, mais para frente, quando for falar sobre um pouquinho mais sobre a história, a gente vai ver que esse negócio, né, iniciado por Zélia, manteve a família depois por muitos anos, né? Então, aqui a gente já, né, pode de novo falar dessa atualidade. Não separa aqui alguns séculos, né, 1800, né, já se passaram alguns séculos, mas quão atual isso é ainda, né, para cada um de nós, né, uma mulher empreendendo um negócio próspero que pode sim, né, manter ali a sua família assim como foi ela, né. Porém, né, a gente falou que eles não deixaram, né, esses negócios para criar os seus filhos, né. Eles, né, empreenderam e mantiveram-se ali, né, criando os seus filhos, né? A gente vai finalizar aqui até com os nomezinhos de cada um deles. E aqui, né, a gente vai ter a descrição, né, do padre Piat, vou ler aqui, assim como eu li de São Luís. De estatura pouco abaixo da média, rosto muito bonito, com uma expressão de pureza, cabelos castanhos sobriamente amarrados, nariz comprido e harmonioso, olhos pretos cintilantes de decisão, neles surgindo de vez em quando uma sombra de melancolia. A moça tinha seus atrativos. Nela tudo era vivacidade, fineza, amabilidade, de espírito impetuoso e bem formado, com altíssimo senso prático, caráter forte e, acima de tudo, uma fé intrépida. Era uma mulher superior, que atraía sobre si os olhares. Então, uma mulher aqui atraente, com certeza. E os anos, né, foram se passando entre oração e trabalho, oração e trabalho, oração e trabalho. E ela, né, se uniu à sua irmã, né, em meio a algumas provações, né, do empreendimento. A vocação de Elisa, né, também começou a entrar aqui em questão, né? E Elisa, ao contrário de Zélia, foi para o convento, né? Ela se sentiu atraída pela vocação de clausura e no dia 7 de abril de 1858 ela chega aos portos do convento da Visitação, né? E lá ela, né, tem uma vocação muito linda, ela chega, né, com esse desejo radical. Vim até aqui para ser santa, né? Essa foi a vocação de Elisa. E ela pergunta para a irmã Zélia, né? Como vais fazer quando eu não estiver mais aqui? E aí que Zélia fala, eu vou embora. Mas mal sabia ela ainda qual seria, né, esse destino de eu vou embora, né? Que depois a gente chega, né, no casamento dela com o Luiz, né? E aqui agora a gente vai entrar numa parte da história onde entra Fanny Martin, a mãe de São Luís. Porque a mãe de São Luís, ela também foi aprender o ofício dos cursos de renda de Alençon, né? E lá ela acaba conhecendo Zélia. Então aqui a gente pode, inclusive, às vezes pode falar assim, ah, nossa, mas só foi ali, vai em qualquer lugar, você conhece alguém. Não, era uma mulher num lugar onde tinha um milhão, né? Um monte de mulheres. E ela conheceu a Lisélia e ela teve ali essa sutileza, essa percepção, essa unção, enfim, a gente pode chamar do que quiser, cada um chama do que quiser, de perceber que essa mulher, né, Zélia, seria ali algo que estava faltando para o seu filho. E ela faz ela empreende ali a mãe de Luiz empreende nesse negócio de fazer com que os dois se conheçam, conseguindo daí quebrantar, né, o coração de Luiz que estava também voltado aí para esse interesse dessa vida monástica, né? Não estava afim aí de um casamento, né? De conhecer alguém. Ele estava
vivendo esse seu interior, mas a mãe consegue aí com que ele ingresse nesse encontro com Zélia, e foi sim um encontro lindo, né? A gente pode falar romântico, numa ponte onde eles se encontraram, e também houve, claro, né, aquele interesse dos dois, né, se conhecerem, aquela atração física, né, deles se olharem e sim se admirarem como homem e como mulher. Obviamente isso é necessário, eles tiveram sim essa atração mútua, mas aqui até as palavras da autora falam assim, né? A moça tinha o próprio Espírito Santo para aconselhá-la. Então, Luiz tinha a mãe, né, que o aconselhou para isso, mas a moça aqui em questão, Zélia, tinha o próprio Espírito Santo, né, para aconselhá-la. E quando eles se encontraram, né, ela ouve uma voz novamente interior que lhe confirma: foi ele que guardei para você. E alguns jovens, né, que estão buscando aí encontrar um relacionamento podem até pensar: ah, meu Deus, podia ser assim, né? Ouvir uma voz interior que fale, é ele, é ela, né? Mas aqui cabe a gente perceber essa proximidade que ambos tinham de Deus, e que principalmente eles estavam aí numa vida é, de busca, né? Eles estavam buscando conhecimento de si, estavam buscando o seu conhecimento profissional. A gente falou lá de Luiz, desse conhecimento intelectual também, de estudar, a Zélia também foi estudar. Então, às vezes aqui a gente vai ver, né, que eles se casaram depois em 3 meses, né? Eles se conheceram em abril e se apaixonaram, ficaram noivos e casaram em julho, no dia 13 de julho de 1958. Então, de abril a julho, eles se conheceram e se casaram. Pode parecer pouco, né? Ou até, como às vezes a gente ouve críticas de casais que casam às pressas, porque por conta da igreja. Não, aqui não era um puro, por mais que fosse, né, fossem famílias católicas, não foi um puro impulso de vocês precisam se casar, não, porque foi o contrário, né? Eles que tiveram essa iniciativa e depois falaram com os pais, enfim, já não foi um casamento arranjado, né? Foram eles que se decidiram e pediram, né, a bênção ali de seus pais. Não foi um casamento às pressas por nenhum motivo errado. Foi um casamento rápido, talvez, né? A gente pode pensar aqui, colocar em tempo, né? 3 meses pode ser pouco, mas porque eles já tinham vivido muitos anos. A gente falou lá do início da carreira, né? Quando o Luiz começou a estudar, né? Depois que ele descobriu sobre ele não ir, né? Não poder entrar, né, na ordem religiosa. Então foram ali 8, 7 anos de trabalho, de estudo, de conhecimento de si mesmo, de uma vida espiritual, de uma vida intelectual, onde eles chegaram aqui para esses 3 meses já tendo vivido outros anos, assim como a gente acabou de falar aqui sobre a história de Zélia, né, que ela iniciou o negócio dela com a irmã depois, né, de ter sido negada para o convento, e aí ela vai se casar depois, né, aos 26 anos, né, então foram aqui, né, tô só confirmando aqui a idade, se eu falei, se era 24 ou 26, me confundi aqui agora, mas foi 26 anos, isso mesmo, ela se casou aos 26, então, dos 20 aos 6 anos foram 6 anos de oração, de trabalho, né, numa vida de ordem, né, uma vida ordenada, não foi uma vida, né, às vezes as pessoas estão aí numa vida de loucura, né, fica com um, fica com o outro, né, faz o que quiser da vida, meu corpo, minhas regras, e, né, vem, conhece, chega na igreja, né, falar aqui da atualidade, né, chega, conhece a Nosso Senhor e acha que em 3 meses vai ter capacidade de conhecer alguém. Não, né? Pera lá. Foram 3 meses antecedidos de anos de conhecimento, de busca, né? Enfim, que resultou aí nesse casamento que geraram 9 filhos para Deus, que foram aqui 5 filhas, né? Que viveram para dar, né, dar conhecimento, né, dar a conhecer ao mundo inteiro, né, que a gente, as palavras, né, dar a conhecer ao mundo inteiro, que foram Maria, Paulina, Leônia, Celina e Terezinha.
E também outros 4 anjinhos, né, que foram cedo para o céu. Helena, José, João Batista José e uma outra primeira, Terezinha. Então, que a gente, né, possa aqui olhar para esse casal e tirar o máximo que a gente pode para a nossa vida, né? Que alegria, né, ter esse casal, Luiz e Zélia, para que a gente possa olhar e falar, é possível, né, ser santos, é possível viver uma santidade numa vida comum e principalmente aqui, né, quando a gente, né, o livro e vai estar sempre na história deles, né, serem os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, foram pais de uma santa doutora da igreja hoje que inspira tanto a cada um de nós e também a nossa igreja hoje, né? Então, fiquem aqui comigo, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e que no próximo vídeo a gente vai falar sobre um casamento de amor, que foi o casamento de Luiz e Zélia.